A gente fala de letalidade, dose de letalidade de droga. Então, a dose letal, né, eu até tinha visto uma vez dose letal de trembolona, DL50, é muito alta, na casa de gramas. Não. De uma única tomada. De uma única tomada. Então, assim, é incomparável com quando a gente fala outros medicamentos. Não mal interpretem o que eu vou dizer. Mas, do ponto de vista de toxicidade aguda, os esteroides anabólicos androgênicos provavelmente são a classe mais segura de medicamento. Porque a gente está falando em pessoas que usam 20 vezes a dose, 30 vezes a dose, até 50 vezes a dose. Eu já vi uma pessoa, um atleta, num dia de competição, aplicar 20 ml de testosterona. Nossa quê? senhora. Num dia, fazendo um local com texto. Ah, ele distribuiu e deu 20. Isso era uma coisa que se fazia Ah, mais sim. antigamente, Pô, né? 2 bujão, num dia. Era melhor usar um Ciel. Então, assim, se você pensar em qualquer outro medicamento que você vá sobredosar, a gente está falando 20 ml num dia e que, teoricamente, seria meio ml por semana. Sim, então vamos falar. Se você usar 20 ml, que esse cara usou, Seria seria 40 vezes a dose de TRT. Exato. 40 vezes a dose permitida. E esse cara não vai morrer. Não, Agudo, não. agudo. Então, a gente está falando de toxicidade aguda, Toxicidade aguda. que é o problema. A segurança aguda causa a confiança para o abuso crônico. Exatamente. Pode crer. Isso Então, a muito segurança aguda É, causa confiança para o abuso crônico, que é o que vai levar ele à morte. Que é o grande problema. daqui a uns anos. Que acho que esse é o grande X da questão, né? Por isso que o anabolizante tá causando tanto colateral quando a gente tá vendo aí. Tá virando esse problema de saúde. Porque ele é agudo, ele não tem um efeito de toxicidade. Então o cara confia, né? E o cara vai tomando. E aquilo tá só... Confia e desafia, né? E Porque desafia. Ele perde o medo, né? Perde o medo. Foi isso Não exatamente acontece que a gente falou com o agora, Romulo. não acontece agora. Amanhã, tum. Amanhã eu tô... O que eu acho legal também da gente pontuar, que a gente falou no início aqui desse episódio de hoje, foi a gente estava falando sobre doses em atletas e tal, e que é legal a gente pontuar assim, que quando você vai aumentando a dose, o próprio Dudu Halush, colega aí seu, né, de professor junto com você, ele até fala isso muito nos posts dele, aqueles trabalhos conhecidos do Bassin e tudo mais, que quando você vai aumentando a dose de hormônio, você percebe que há um aumento ali do ganho de massa muscular, mas chega uma etapa que isso não se acompanha. E ainda esses trabalhos mais antigos ainda são falhos porque eles apresentam uma falsa faixa de dose, porque eles avaliam massa livre de gordura. Aham. Só que, porra, muito antes disso tá só retendo líquido, né? Pois é. Sim. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse trabalho aí que você citou, né? E você vai destrinchar um pouco mais, você vai ver que o ganho de força, a perda de gordura, para 300 miligramas por semana e 600 é igual. Ou seja, de 300 para 600 eu não tive benefício Você nenhum, eu só dobrou? tive ganho de peso. E esse peso não foi músculo, porque não refletiu em força. Ah, verdade. Então, retenção. Será que, assim, ó, teorizando, né? O ambiente anabólico é aumentado, se você, enfim, insistir, colocar mais comida, tentar melhorar a intensidade do treino, digamos que teoricamente a gente ainda chegaria, porque o Open ele vai para esse lado, né? A teoria do mais, né? Mas daí, por isso que é importante a gente ter em mente a curva de relação dose e resposta. Isso. Dose Que é uma resposta. sigmoide. Ah. Então eu chego num determinado ponto em que aumentar a dose daqui em diante é indiferente. Uhum. Por quê? E qual que é o nome desse ponto? O nome desse ponto é saturação. Perfeito. E aí a galera pensa assim, saturou quer dizer que perdeu o efeito. Não, saturação é o efeito máximo. É quando todos os meus receptores androgênicos estão ativados, estão ligados. Então esse é o efeito da saturação. Aumento de dose acima da saturação igual colateral excessivo. Né? E até chegar na saturação, a porção final da sigmoide já começa a ter efeito colateral. Então eu estou seguro no meio dessa sigmoide, não no final, na saturação de receptor. Né? Agora, o fato é, esse ponto de saturação ele vai mudar com o tempo, com a maturidade muscular, com o tempo de treino, com a massa muscular. Então, ajustes de dose com o passar do tempo, eles podem ser necessários pensando que houve ganho. Então,
O ponto de saturação não é o mesmo para todo mundo e não é o mesmo para a mesma pessoa. Dependendo de como ela tá É, treinada. é né? legal Exato. isso que você comentou, Interessante. que inclusive, por exemplo, né, eu lembro que todo mundo que vai no Monstercast, os caras falam, não, eu uso low dose, né, pega um cara de 140 quilos, não, eu tô baixo, tô usando isso, mas lá no começo você acelerou bem pra tá agora na low dose, né, então também tem esse processo do inverso aí, né, o cara começa muito alto, depois desce, É o que a gente pra falou. manter aquilo ali já é o Para a suficiente. manutenção, exato. Ele se fudeu, porque ele saturou muito o receptor dele, né? É. Seria isso. O que eu costumo falar também é o seguinte, né? Uma coisa é você comprar uma casa e outra é manter. Então, quando você está comprando, você está pagando as parcelas, né? Depois que você quitou, você só paga IPTU É mais e tá barato, tudo certo. né? Então, o cara, depois que ele tá com mais de 100 quilos de massa muscular, manter aquilo com uma dose de testosterona, que é suprafisiológica, mas na Ainda, cabeça dele lógico. é baixo, porque é menos do que ele estava acostumado a usar, É. tudo bem, mas é suprafisiológico. Então, você mantém aquilo, só que você não teria ficado desse tamanho se você tivesse usado essa dose desde o começo. Ou demorado muito mais tempo, né? Ou por demorado exemplo. muito mais tempo. É igual correr, você falou que ele tá usando uma por semana, não é isso? É. Uma duração por semana. E tá bem pra caralho. E pra ele, Tá mantendo o ele shape tá na quase da melhor competição. fase. Tá aumentando o shape do que ele Ele competiu tá ano muito passado. bem, eu tá acho, muito porque bem. a cabeça dele tá muito boa por conta exatamente disso, né? Um dos fatores, aliás, Não tem pressão não tem de pressão, competição. e o mínimo tá fazendo muito. Shape, Exato. mano, ele praticamente manteve o shape do ano passado. Ele faz uns vidinhos lá, filhinha videozinhos dele, é a coisa mais brincando, fofa, né? fazendo, por exemplo, um exercício específico, aqui pega isso. E ele tá em Tá muito muito bem. boa forma. né? Seco, denso. Né? Seco, denso. E Treina pesado, né? A intensidade do Du sempre foi muito alta. É, né? é.